Olá, muito boa tarde para você. Está começando a semana e o nosso Revista Maranhão, claro, começa destacando nesta edição. Você acompanha o prazo para declarar o imposto de renda que já começou e milhões de brasileiros precisam prestar contas com a Receita Federal. Aqui no estúdio a gente vai bater um papo para que você possa acompanhar as mudanças e como proceder também para acertar as contas com o Leão. E tem o eleitor que também vai precisar ficar atento e correr para regularizar a situação do título de eleitor e cadastrar também a biometria. Tem prazo, já está terminando, já você vai saber qual é. Tem um projeto solidário arrecadando medicamentos veterinários para ajudar animais. E ainda você confere um projeto para lá de especial, é o Camarim de Beleza, montado dentro da Casa da Mulher e que tem ajudado as mulheres a recuperarem a autoestima e o cuidado. Tá no ar, tá começando a sua revista de toda segunda-feira. Começando mais uma semana, graças a Deus que seja uma semana muito especial, uma semana em que você possa se dedicar a tudo aquilo que você está cheio de expectativa, de esperança, que planejou, agora tem que tirar do papel e ir para a prática. Que tal? Mas isso você pode fazer com calma, com direção, sem precisar correr. Mas eu espero que você tenha muita coragem para fazer tudo isso nessa semana. Combinado? O primeiro passo a gente já está dando, né? Vamos seguir aqui, começando a nossa revistona, trazendo, portanto, o período para a entrega da declaração do imposto de renda. Já começou, viu? Milhões de brasileiros precisam aí acertar as contas com a Receita Federal e esse prazo segue, e a gente sabe até o final agora do mês de maio, e quem perder a data pode pagar multa. Aqui no Maranhão, mais de 700 mil contribuintes já podem, inclusive, se organizar aí, declarando, no último ano, esse número bateu aí certinho com o prazo, mas a gente não pode esquecer que não dá para vacilar. Por isso, fique atento para as mudanças, afinal de contas, o exercício é outro, viu? Acompanhe. A Receita Federal já abriu prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2026, referente ao ano base 2025. Os contribuintes têm até o dia 29 de maio para enviar as informações. É sempre bom a gente estar em dias com a Receita Federal, até para a questão de eventualidades em outras coisas que a gente for fazer. Já deixei a documentação com o contador para fazer a declaração de 2025. Eu acredito que hoje mesmo vai ser enviado. A expectativa da Receita Federal é receber milhões de declarações em todo o país. Aqui no Maranhão, a orientação é não deixar para a última hora e ficar atento às regras para evitar erros e cair na malha fina. Quem perder o prazo paga a multa mínima de R$ 164,74, podendo chegar a 20% do imposto devido. Entre as novidades está a ampliação da declaração pré-preenchida, que facilita o envio ao trazer dados automáticos de empresas e instituições financeiras. Outra mudança importante é a restituição via Pix, que garante mais rapidez no pagamento para quem informar o CPF como chave. Apesar da nova lei que prevê isenção para quem ganha até R$ 5.000 por mês, a regra ainda não vale para esta declaração, já que considera os rendimentos de 2025. As principais mudanças para esse ano são critério de obrigatoriedade para declarar o imposto de renda, que subiu agora para quem recebe até a partir de R$ 35.584 ao ano. Essas pessoas agora estão obrigadas a declarar, são obrigadas a declarar o imposto de renda. E a outra mudança é o chamado cashback, que é restituição de ofício que a Receita Federal vai fazer em relação a contribuintes, que no ano de 2025 não se enquadraram nos critérios de obrigatoriedade para declarar, porém tinham um imposto retido e que dariam direito a uma restituição para eles. Estão obrigados a declarar quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 no ano passado, teve ganhos com investimentos, vendeu bens ou possui patrimônio elevado. Especialistas reforçam: organização e atenção às regras são fundamentais para evitar problemas com o fisco e garantir, inclusive, a restituição mais rápida.
A Receita Federal sempre recomenda que o contribuinte possa optar pela declaração pré-preenchida, porque facilita muito a vida do contribuinte. Ele recebe diversas informações das bases da Receita Federal, cabendo ao contribuinte apenas confirmar com toda a documentação que ele já tem que estar em mãos, ele tem que reunir toda essa documentação para confirmar as informações que vêm da pré-preenchida e também a principal, não perder o prazo justamente para evitar essas multas por atraso de entrega da declaração e a restrição do CPF. São as principais dicas. Muito bem, e de olho aí, inclusive em todos esses prazos e as mudanças, que é o principal, na verdade, é que a gente conversa agora com o contador e educador financeiro, André Veras, que está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, André. Boa tarde, obrigado, Kate, mais uma vez pela oportunidade. André, eu já vou começar te perguntando algo que, para as pessoas, para quem está em casa, acho que é uma grande dúvida / confusão. O que é que de fato está valendo para esta declaração? Então, Kate, é importante nós salientarmos que as alterações com relação à reforma tributária do imposto de renda, eles não valem para 2025. Eles só valem para 2026. A partir do dia 1º de janeiro de 2026, entrou, agora que é lei, né, a reforma tributária do imposto de renda. Para 2025, continuam praticamente as mesmas regras. Algumas coisas mudaram, algumas mudanças. Agora, quando a gente fala sobre, para quem está em casa poder ficar mais claro, me perdoa, André, olha, por exemplo, a questão da regra principal, que foi anunciada e bastante comemorado, sobre o teto, né? As pessoas que ganhassem até R$5.000, isso não vale para agora, vale para 2027, ou seja, essa declaração que você está se preparando, né, para poder, inclusive, enviar para a Receita Federal, é correspondente a tudo sobre 2025. Mas em 2025 nós tivemos alterações, né, André? Sim, importante sua pergunta, Kate. O que acontece? Nós tivemos várias modificações em 2025. Dentre elas, eu queria destacar duas alterações que eu acho primordiais. É o valor do teto da tributação, né, uma delas, e o ganho com capital rural, né, de rendas ligadas a capital rural, atividade rural. Essas foram as principais alterações. As demais continuam praticamente as mesmas, né? Mas observação importante nós salientarmos aqui, essas mudanças foram para quem teve rendimentos tributáveis até 31 de dezembro de 2025, que é o valor da tributação de 2025, que houve alteração. Agora, uma pergunta que, inclusive nas ruas, a gente ouve bastante, é a questão da movimentação de contas, né? Pessoa física, pessoa jurídica, eu queria que você dissesse, porque são dois tipos distintos de declaração. Quando você fala pessoa física, quando você fala pessoa jurídica. Mas, para além disso, já aproveitando, com relação à movimentação de contas e o chamado PIX. Excelente pergunta. Então, com relação à movimentação de conta, na verdade, eu queria esclarecer, primeiramente, quem está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Se você teve um rendimento acima de 35.840, você já está obrigado, de rendas tributáveis. E aí, por que eu toco nesse assunto? Porque você falou uma questão do PIX, né? Sim. O PIX é a movimentação bancária. Então, hoje, o governo federal ele tem a obrigação de repassar para os bancos toda essa movimentação financeira. O que você movimenta na pessoa física, uma vez que você movimenta, ela está correlacionado com a sua declaração. A Receita Federal, ela, querendo ou não, ela faz essa análise. É um cruzamento de dados? Cruzamento de dados, perfeitamente. Ela faz esse cruzamento de dados daquilo que caiu na sua conta de pessoa física e daquilo que caiu na conta de pessoa jurídica. Ou seja, não são duas, digamos, duas circulações, já existe esse cruzamento. Existe o cruzamento de dados. E existem as formas também de você declarar de forma correta, né? Quando você faz essa mistura, não tem como, às vezes a pessoa pode cair no erro de achar que a Receita Federal não está olhando, não sabe o que está acontecendo, muito pelo contrário, né? Sim. Ela está fazendo esse cruzamento de dados e é por isso que é importante fazer a declaração e fazer a declaração daquilo que cai na sua movimentação bancária também de pessoa física. Ok, agora, dentro dessa mesma linha, André, sobre essa questão de movimentação, tem casais que desfizeram a história da conta conjunta,
né? Conta corrente conjunta. E aí existe também o desvínculo de dependentes. Como é que funciona isso? Como é que entende a Receita isso também? A Receita Federal, na própria declaração de imposto de renda, no programa, ele vem especificando justamente os campos apropriados para dependente. Uma coisa que é importante nós falarmos, Kate, é que uma vez que você coloca esse dependente em uma das duas declarações, você não pode usar nas duas, tá? Ou você coloca na do pai ou na da mãe, tá? Uma vez que você coloca nas duas, vai cair na malha fina, não tem para onde correr. A mesma coisa é com relação à questão da movimentação bancária. Você não tem como colocar na mesma declaração a movimentação dos dois. Importante separar aquilo que é do pai e aquilo que é da mãe. Da mesma forma acontece com os dependentes, tanto na hora de declarar como também nas deduções, que você usa as deduções com a educação e com as despesas também médicas. Isso, da área de saúde. Dentro da questão da despesa médica, muita gente também tem dúvida com relação ao que seria despesa médica. Entra tudo? Porque hoje as pessoas buscam muito a questão do psicólogo, por exemplo, do psiquiatra. Tem gente que pergunta, inclusive, sobre medicações, que são de valores altíssimos. Como é que a Receita também entende isso, André? Eu ia tocar nesse assunto, na questão da medicação, quando você perguntou. Então, o que é importante você que está assistindo entender? A Receita são custos com saúde. Sim. Então aí vai entrar aquela consulta médica, aquela consulta com o psicólogo, aquela consulta com o fisioterapeuta, desde que você tenha a nota fiscal ou o recibo eletrônico, certo? Isso são as despesas que podem ser deduzidas. Eu posso deduzir o gasto com a farmácia, por exemplo, aquela medicação que eu compro? Não. Essa despesa sua, ela não está incluída, ela não vai deduzir. Você pode colocar lá, mas ela não vai deduzir imposto de renda. São despesas com saúde, consultas médicas. Entra aquele exame? O exame também sim, ele também entra. Geralmente Agora, André, tem muitas pessoas que recorrem a medicações que não são compradas em território nacional. Então, vale o mesmo pensamento se você tem a nota fiscal? Vale esse pensamento? É a mesma regra, é utilizada a mesma regra, tanto comprado no país como fora do país. É a mesma regra que é usada. Agora, para quem de repente incorre, claro, no erro, né? Às vezes você faz isso até sem saber, né? Porque não vai atrás de um profissional, né? Um contador para que possa te auxiliar nessa missão, porque são muitos detalhes, vamos lá. É muita coisa e muda, as regras mudam a todo momento. A gente tem decisões agora de 2026 que você consegue inclusive esquecer do que foi 2025, de tantos detalhes que são. Mas se você, de alguma forma, né? Imaginem fazer isso só, mas aí incorreu em algum erro, caiu ali na malha fina, né? O leão está de olho em ti. E aí nem resolveu o problema de 2025. Como é que se comporta em 2026? Então, é o primeiro passo que eu sempre falo, né? Para os nossos clientes que nos procuram, para você que está nos assistindo. Acho que o primeiro passo é você organizar toda a sua documentação, né? Isso que a gente sempre fala, ter toda essa documentação organizada. E um passo importante também, Kate, é você procurar um profissional da contabilidade capacitado, especializado. Né? Não fazer de qualquer jeito, não fazer com qualquer pessoa. Às vezes a pessoa quer fazer com um familiar, com um colega, com um amigo, que não é o profissional adequado e incorre nessas situações. Né? Então hoje a Receita Federal está de olho em tudo, né? A normativa da Receita Federal está de olho em tudo, qualquer situação ela está colocando na malha, mas ela também te dá a oportunidade de tu fazer as retificadoras. Então nós sempre indicamos isso, né? Você procurar um profissional da contabilidade, um especialista, não faça com qualquer pessoa, né? Tá cheio de pessoas falando coisas que não existem na internet, programas que não existem, não baixe qualquer programa, procure o profissional adequado, né? Procure organizar quantas, dá tempo, nós temos aí mais de 60 dias, né? Demos a largar agora, né? No prazo para declarar imposto de renda, temos mais de 60 dias para fazer isso, então dá tempo de se organizar, procurar um profissional da contabilidade. Prazo final vai até? Vai até o dia 29 de maio, prazo final para declaração. Então, vale muito a pena você se organizar. Agora, André, eu sei que tem muita gente do outro lado cheia de dúvida com relação a detalhes, né, sobre essa declaração. A gente teria como buscar você, por exemplo, nas redes sociais, colocar para o pessoal que está em casa um endereço para que a gente possa até ajudar quem está do outro lado a não se perder, pelo menos nessa declaração desse ano? Tem sim, Kate. Nós estamos localizados no Shopping da Ilha, né? Nós temos nosso escritório próprio, a Prime Contabilidade.
Temos também nossas redes sociais, temos o nosso Instagram, né, que é o prime.wbr, e tem também o André Finanças. Então você pode nos procurar também no Instagram, que nós temos um prazer de levar informação para você e tirar todas as dúvidas. Muito bem, eu te agradeço pela participação. Já vou deixar o espaço aberto, porque a gente sabe que tem muito tempo aí pela frente, outros temas vão aparecer associados e eu queria já te convidar para voltar. Eu que agradeço pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui, né? Esta casa que sempre me acolhe muito bem e estamos à disposição sempre. Muito bem, muito obrigada. Mas olha, antes da gente ir para o intervalo, deixa eu trazer para vocês que um outro prazo, viu, extremamente importante para que você não perca é o de acertar as contas aí com a Justiça Eleitoral, viu? Afinal de contas, esse ano é um ano de eleições e a gente não pode de jeito nenhum vacilar com esse tema. 2026 é ano de eleição e para quem quer exercer o direito ao voto, precisa se regularizar junto ao Tribunal Regional Eleitoral até o dia 6 de maio. No Maranhão, 5 milhões de pessoas estão aptas a votar, mas muitas estão com pendências eleitorais. Segundo o TRE, mais de 270 mil eleitores ainda não cadastraram a biometria. Apesar de ainda não ser uma obrigação para conseguir votar, é uma ferramenta necessária para dar mais segurança ao processo. Só em São Luís são mais de 30 mil. Então, a gente está chamando esse eleitor para ele fazer essa coleta, porque é importante para o dia da eleição ele ser identificado biometricamente na urna e também alertando sobre a questão dos benefícios, né, sociais que o INSS hoje está exigindo para fazer a renovação dos benefícios e está utilizando o nosso cadastro de dados eleitorais, de dados biométricos. Nos últimos 3 anos, os cadastros biométricos cresceram no país. Em outubro de 2022, o total de registros era de 118 milhões. Em 2025, saltou para 135 milhões. Um aumento de 14%, equivalente a mais de 16 milhões de novos cadastros. Muitos eleitores nem sabem que estão com pendências. Caso de Gessivan, que foi pego de surpresa, mas conseguiu se regularizar. E realmente estava desatualizado. Precisou fazer biometria e agora a gente recebeu um novo documento, o antigo já não vale mais, entendeu? Ou seja, eu nem sabia que eu estava na pendência e de repente eu podia não exercer minha função de cidadão, né, no dia da eleição. Alexandra identificou que o título estava desatualizado e também resolveu a pendência para votar nas eleições deste ano. Regularizar para mim poder vir votar sem ter problema no dia, para não correr esse risco de ter problema na hora de ir voltar. Entre as consequências de não regularizar o título de eleitor estão não conseguir tirar o passaporte, dificuldades para renovar matrícula em instituições públicas, restrições em alguns serviços bancários e, claro, não poder escolher nas urnas um representante. Para além da regularização, muitos jovens também estão tirando o seu primeiro título. Eu vou tirar meu título de eleitor a primeira vez, poder ter poder de democracia, poder votar. Poder escolher, né, para quem a gente pode votar. Os serviços de coleta de biometria, transferência de domicílio, atualização de dados, regularização da situação eleitoral, além da emissão do primeiro título, ficam disponíveis até o dia 6 de maio, com atendimentos online e presencial. A pessoa que tem dúvida, né, em relação à regularidade da sua situação eleitoral, ela pode consultar no nosso site do TRE Maranhão, né, no autoatendimento, e pode solicitar o serviço por lá e também pode ir a algum dos postos, né, pode vir aqui no Fórum Eleitoral, que a gente funciona de segunda a sexta, das 8 às 18, e os postos de atendimento externo nos Vivas localizados nos shoppings. E eu vou para o intervalo, é bem rapidinho. Na volta, a gente fala sobre um projeto bacana, solidário, que está arrecadando medicamentos veterinários para poder ajudar animais. E tem ainda um outro projeto para lá de charmoso, que é o Camarim da Beleza, montado dentro da Casa da Mulher e tem ajudado as mulheres, muitas mulheres, a recuperarem a autoestima e o cuidado. Não instante só, não sai daí não, que eu volto já já.
De volta com a nossa revistona de toda segunda-feira. Como é bom ter você aí do outro lado, viu? Sei que está na correria, sei que está aí entre uma colherada e outra, já almoçando, naquela doidice para levar menino para a escola, voltando, né? Aquela respirada, viu? A semana está só começando e a gente precisa de tranquilidade para fazer tudo. Nosso programa é toda segunda-feira, sempre a partir do 12h30. Vou te esperar sempre por aqui. Se na próxima semana você já puder adequar aí seu tempo e poder ligar a televisão sempre a partir do 12h30, eu vou te agradecer muito. Mas daqui a pouquinho, todas as reportagens do programa você vai poder rever, né? Você vai lá no canal no YouTube, basta colocar TV Assembleia, já encontra aqui a nossa revistona, pode pegar o link, mandar para todo mundo, porque a informação boa é aquela que a gente pode compartilhar. E a gente já trouxe muito assunto aqui, bem importante, inclusive relacionado aí à declaração do imposto de renda, que deixa muita gente confusa, né? Então não perde tempo, daqui a pouquinho você vai lá, já manda para todo mundo, combinado? Vamos seguir agora falando sobre um projeto solidário aqui na capital. Está ajudando assim animais que precisam de tratamento, mas a gente sabe que alguns tutores não têm condições de comprar medicamentos, né? Se dedica, mas às vezes não tem, né, essa condição financeira. E daí essa iniciativa está arrecadando remédios veterinários que seriam descartados e está repassando para quem está precisando. Remédios que ficaram guardados, tratamentos que terminaram e medicamentos que muitas vezes acabam esquecidos no fundo de uma gaveta. Tudo isso pode virar ajuda para animais que precisam de cuidados com a saúde. Foi assim que nasceu o PharmaPet Solidário, projeto pensado pela Lorena, que arrecada medicamentos veterinários dentro do prazo de validade para doar a tutores que não têm condições de comprar. E essa corrente do bem pode começar dentro de casa com algo simples. Aquele medicamento que não vai ser mais usado, o projeto ajuda a combater o desperdício, além de chegar a quem precisa. São medicamentos que vão fazer diferença na vida de cães e gatos. Eu já tinha idealizado, em 2024, como não teve um alcance muito bom, quando foi no final de 2025, com o acidente de uma cachorrinha que eu resgatei, eu voltei com esse projeto, que é exatamente para conseguir fazer a ponte, entre as pessoas que às vezes têm medicamentos, produtos em casa, com as pessoas que estão precisando desses medicamentos, que às vezes por condições financeiras ou questão de acesso, infelizmente não tem como adquirir. Então, assim, às vezes não é nem só a pessoa final que vai cuidar, às vezes, de um petzinho que tem em casa, mas a gente consegue ajudar pessoas, como, por exemplo, que tem ONGs que são 200 animais, como eu já tive a oportunidade. Então, assim, às vezes é meio quilo de ração que vai fazer a diferença, às vezes é um medicamento que é muito caro. Então, ver que a gente consegue ajudar essas pessoas que não têm apoio financeiro acalenta o coração da gente. A Mariana é protetora independente, está há 10 anos na luta de resgate animal. Neste espaço estão alguns dos 30 gatinhos que ela cuida e incentiva a doação. Ela conheceu o projeto da Lorena na internet e acabou conseguindo o medicamento que um dos pets estava precisando. E através dela, ela pôde me ajudar, com as medicações que são bem caras, porque as pessoas doam para ela para que ela possa doar para quem está necessitando, principalmente nós protetores independentes e ONGs. Quem precisa de algum medicamento pode procurar o projeto nas redes sociais, onde são divulgados os medicamentos disponíveis. O PharmaPet não tem um ponto físico, mas a Lorena facilita a entrega. Anti-inflamatórios e antibióticos são os mais procurados. Para doar, ração e outros itens também são bem-vindos. Então é sempre pelo Instagram, PharmaPet Solidário. As pessoas entram em contato, depois encaminham para o WhatsApp, tanto para quem quer ajudar quanto para quem precisa receber. Você que tem medicamento, ração, que queira doar também, ela aceita, tá, gente? As medicações, estando ali no prazo de validade para vencer, você pode estar doando para quem necessita, que somos nós. Então, assim, através dela, a gente pode percorrer vários caminhos e ajudar vários animaizinhos. Que iniciativa bacana, né? É solidariedade. E a gente sabe que quem pode fazer, tem sempre alguém para ajudar. E por falar em ajudar, falar de um outro projeto muito especial, a Casa da Mulher Brasileira agora passou a contar com mais um serviço importante. É o Camarim Donas de Si.
Um espaço que foi montado com o objetivo de poder devolver a autoestima e o cuidado para as mulheres que estão enfrentando algum tipo de violência e, claro, estão debaixo de muito medo. Na Casa da Mulher Brasileira, uma nova forma de ajudar as mulheres que passaram por momentos de violência foi integrada aos serviços. O camarim Donas de Si, um ambiente simbólico que permite o reconhecimento do amor próprio e o fortalecimento emocional. Este espaço ajuda as mulheres a recuperarem a sua autoestima por meio do autocuidado. Uma iniciativa que pode parecer simples, mas que carrega um grande significado, porque faz parte de uma etapa fundamental para que cada mulher vítima de violência doméstica vire essa página. As mulheres que ficam aqui dentro do alojamento de passagem são mulheres que estão em risco iminente de morte. São mulheres que já sofreram violência física, psicológica, patrimonial, às vezes até mesmo sexual. Então, muito feridas, muito abatidas, sem vontade de viver, sem vontade de olhar no espelho, de pentear o cabelo. Então, esse camarim foi pensando na mulher e no resgate da autonomia dela. Fazer com que ela se olhe no espelho e veja, eu mereço ser feliz, eu mereço me arrumar, eu mereço viver, tem vida além da violência, além do ciclo da violência. Os itens do camarim, como roupas, calçados, acessórios e maquiagem, são adquiridos por meio de doações. Com a psicoeducação, com o acompanhamento psicossocial, a gente vai vendo que a mulher vai mudando e ela já começa a escolher, ela já começa a sair daqui e falar assim, olha, eu mereço. Então, é muito importante essas doações, porque você está investindo em uma mulher, investindo realmente para que a mulher consiga viver e viver bem. A iniciativa representa mais uma forma humanizada de lidar com esse grande desafio na sociedade, que é a violência de gênero. Para sustentar a ação, o projeto conta com uma rede de solidariedade. A psicóloga explica como podem ser feitas essas doações. Pode vir aqui na Casa da Mulher Brasileira, que funciona 24 horas, então sempre tem um psicossocial, porque a gente funciona em regime de plantão e estamos recebendo a qualquer momento. Você pode vir falar na recepção, deixar na recepção, então com a equipe psicossocial, roupas, sandálias, maquiagem, bijuteria. O camarim vai além da estética, retoma a valorização pessoal e a autoconfiança. E como o nome do projeto lembra, as mulheres são donas de si. Viu só? Quando a gente consegue juntar forças, o resultado sempre é tão positivo, né? Parabéns a esse trabalho que se soma a esse espaço tão importante que é a Casa da Mulher. E eu espero, sinceramente, que essas mulheres elas possam se recompor, se recolocar no lugar que elas precisam e que é delas também, né? Muita força aí para todas essas mulheres. Eu vou me despedindo, desejando que você tenha assim, um dia abençoado, uma semana que seja aquela que você pensou, tá bom? Muita coragem também, muita determinação para você seguir todos os passos que precisa para desbravar, né? Esse mundão e a vida também. Durante toda a programação você tem informações, você tem notícias aqui na sua TV Assembleia. Eu vou me despedindo, desejando que seja assim, leve e suave, que se Deus quiser, na próxima segunda a gente se encontra. Um beijo no coração. Tchau, tchau.